Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvio Sampaio, sou professor de matemática e a aula de hoje é para alunos do 6º ano, certo? A aula de hoje é sobre múltiplos. E o que é um múltiplo? Para a gente tentar entender o que é múltiplo, eu coloquei aqui a tabuada do 7, tá certo? O que vai acontecer? De um lado você tem sempre o mesmo número, que é o 7, a tabuada do 7, e desse outro lado aqui, ó, logo do lado dele, você tem os números que vão variando de 0, e eu coloquei até 12, tá certo? E você tem a igualdade, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, por aí vai. Esses números que estão aqui do lado, que são a resposta da multiplicação, é que a gente chama de múltiplos, tá certo? Então, o múltiplo de um número é o quê? O resultado da multiplicação, certo? Ó, esses daqui, que estão na cor vermelha, são os múltiplos de 7, certo? Eles são o quê? O que é um múltiplo, então? É o resultado da multiplicação. De quem? Deste número, certo? Deste número que eu estou falando, no caso, estou falando do número 7, por um outro número natural, tá certo? Então, para a gente encontrar um múltiplo de um número, no caso aqui do número 7, basta a gente multiplicar este número por um outro número natural. Ó. Aqui são os outros números naturais que eu estou multiplicando o 7. Quando eu multiplico o 7 por algum outro número natural, eu encontro os múltiplos de 7, tá certo? Então, múltiplo é o quê? É o resultado da multiplicação de um número por um outro número natural, tá certo? É uma observação. Quantos múltiplos existem? Existem infinitos múltiplos, tá certo? Aqui eu coloquei a tabuada do 7, notem que eu não parei até o 10, eu não fui só até o 10. Eu coloquei o 11, o 12, se tivesse mais espaço no quadro eu continuava. Podia ter botado o 13, o 14, o 15 e por aí vai, tá certo? Então, como você pode sempre multiplicar o 7 por qualquer outro número, o 13, o 14, o 15, então você tem infinitos números, infinitos múltiplos de um número, tá certo? Aqui eu coloquei a tabuada do 7, mas se fosse a tabuada do 6, você teria infinitos múltiplos de 6. Se fosse o 2, infinitos múltiplos de 2. Se fosse o 15, infinitos múltiplos de 15. E por aí vai, tá certo? Então, o que é múltiplo? Múltiplo é o resultado da multiplicação de um número por outro número natural, tá certo? Esse resultado que é um múltiplo, ok? Vamos aos exemplos. Exemplo. Primeiro exemplo, né? Encontre os 6 primeiros múltiplos de 5. Aí você tem que pensar o seguinte, se aqui os múltiplos de 7 estão na tabuada do 7, os múltiplos de 5 vão estar na tabuada de quem? Do 5. Então você vai pegar a tabuada do 5, ó, vai colocar 5 vezes 0, que dá 0. Primeiro múltiplo. 5 vezes 1, que dá 5. Segundo múltiplo. 5 vezes 2, 10. Terceiro múltiplo. 5 vezes 4, não, 3, 15, né? Quarto múltiplo, 5 vezes 4, que dá 20, e o 5 vezes 5, que dá 25. Parei aqui, por quê? Porque aqui só pediu 6 primeiros múltiplos, tá certo? Então, eu paro aí. Se pedisse 10 múltiplos, você continuaria. Começa sempre pelo 0, certo? Porque qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então vai ser o primeiro múltiplo, né? E notem o seguinte, todo número é múltiplo dele mesmo, ó. Toda vez que você pegar um número e multiplicar por 1, a resposta sempre vai dar um número, ó. 5 vezes 1 vai dar 5. 7 vezes 1 vai dar 7. Então todo número é múltiplo dele mesmo. Por quê? Porque é o resultado da multiplicação dele por 1, tá certo? Então, todo número é múltiplo dele mesmo e o 0 é múltiplo também, né? Qualquer número que você pegar, basta multiplicar esse número por 0 que vai dar 0, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, determine os múltiplos de 11 entre 0 e 100. Então, é só pensar na tabuada do 11, ó. Vamos fazer aqui, ó. 11 vezes 0 dá 0. 11 vezes 1, que dá 11. 11 vezes 2, que dá 22.
11 vezes 3, que dá 33. 11 vezes 4, que dá 44. 11 vezes 5, que dá 55. 11 vezes 6, que dá 66. 11 vezes 7, que dá 77. 11 vezes 8, que dá 88. 11 vezes 9, que dá 99. Se a gente fosse fazer 11 vezes 10, daria 110, tá certo? Só que até o 100, então esse daqui, ó, esse daqui não pode, ó. Então a gente para aqui. Então quais são os múltiplos de 11 entre 0 e 10, ó? O 0, o 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e o 99, tá certo? São só esses múltiplos de 11, contando do 0 até o 100, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje sobre múltiplos, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.